Olá, vamos começar então com geometria analítica, tá? Um exemplo de aplicação de geometria analítica, localizar um ponto no planeta. O que você precisa para localizar um ponto no planeta? Latitude e longitude, não é isso? E aí você tem, por exemplo, o GPS funcionando. A gente também pode localizar o ponto, por exemplo, numa tela de computador. Isso é muito útil para jogos, para games. Todos os games que você usa, de alguma forma, usa os conceitos de geometria analítica. E, nesse momento, nós vamos trabalhar com a geometria analítica no plano. Então, vamos imaginar o plano da lousa, tá certo? E nosso objetivo é, primeiramente, localizar pontos na lousa. Tá? Para localizar, eu tenho que ter alguma referência. E a gente chama de plano cartesiano aquele no qual, né, eu faço lá dois eixos perpendiculares, tá? Dois eixos perpendiculares, onde eles são basicamente duas réguas, vamos colocar assim. Imagina que, por exemplo, se esse eixo do Y, laranja aqui, fosse uma parede, essa régua mediria para lá, para o lado de cá, 1, 2, 3 metros, centímetros, a unidade que você quiser. Então, a distância desse ponto até aquela parede é medida nessa régua azul, percebeu? Ok. E se a linha azul fosse uma parede, a Y aqui, né? A régua laranja mediria a distância de todos os pontos até a parede azul, tá certo? Então, olha o que acontece. Para localizar o ponto, por exemplo, esse pontinho A, eu vou ver a distância que ele está lá de uma parede, medindo no eixo do X, que eu chamo de X, 1, 2. Então, o valor de X é 2. É essa distância que eu estou medindo. Qualquer ponto aqui, ó, vai distar 2. Esse ponto também dista 2 de lá. Você entendeu? Muito bem. O ponto A, inclusive, dista 2. E para você determinar a posição dele, então não basta a distância daquela parede, eu preciso da distância da outra também. Então eu preciso das coordenadas, são duas coordenadas, um valor para X e um valor para Y. Tranquilo? A mesma coisa latitude e longitude, né? Se tiver só uma das coordenadas, você vai ficar procurando o ponto numa linha, precisa o cruzamento das duas. Muito bem, quando você desenha esse sistema de eixos, eles são perpendiculares, nós dividimos o plano em 4 partes que a gente chama de quadrantes. E a gente vai numerar assim, olha, no sentido anti-horário. Primeiro quadrante, onde os dois eixos são positivos. Segundo, terceiro e quarto quadrantes, tá bom? Repara que no cruzamento dos dois eixos eu chamo de origem, é o 0. E para saber de que lado que eu estou, eu meço sempre a distância, sempre em relação ao 0. Mas para a direita positivo, para cima positivo, para a esquerda negativo e para baixo negativo, tá certo? Então eu tenho ali, a partir da origem, uma condição de saber onde está o ponto. Por exemplo, se o X e o Y forem negativos, eu sei que eu vou estar no terceiro quadrante, né? O valor de Y e o valor de X negativos, tá bom? Ok, eu chamo esse eixo do X de eixo das abscissas, tá? E o eixo do Y de eixo das ordenadas. Muita gente se dá mal, às vezes, numa questão fácil no Enem, porque não lembra qual que é o eixo das abscissas e qual que é o das ordenadas, troca e aí faz alguma besteira, porque no enunciado ele fala que o valor da abscissa do ponto vale tanto. Para você não esquecer, decora assim, abscissas, vamos falar abscissas, né? E aí você vai associar ao X combinado, vai funcionar. Muito bem. O ponto, então, para eu localizar, eu preciso de dois valores. Esse ponto A, que eu botei como exemplo, ele tem a abscissa 2 e a ordenada 3, ou seja, o valor de X é 2 e o Y é 3. Eu represento isso na forma de par ordenado. Olha aqui, o par 2, 3, par 2, né? Ordenado. O primeiro é o X e o segundo é o valor de Y, tá? Então essa ordem aqui é importante, por isso par ordenado. Por exemplo, no meu ponto B, qual seria o par ordenado que representaria a posição dele? Qual é o valor de X? Vamos lá, menos 2, e o valor de Y, 1, tá?
O menos 2 significa que a distância, vamos chamar entre aspas, da parede Y é 2, só que para o lado de lá, não para o lado de cá, certo? Muito bem. E o valor de Y positivo. Ok, característica do segundo quadrante, né? Abscissa negativa, ordenada positiva, tá bom? O par, ou seja, esse conjunto, abscissa e ordenada, a gente dá o nome de coordenadas. Tá legal? Não confundir coordenadas com ordenada. Muito bem, depois de tanto nome novo, vamos trabalhar. Uma das primeiras coisas que a gente vai fazer, né, e que é muito usado, você talvez já tenha olhado aí na internet, digita lá, distância entre duas cidades. Ele vai te dar duas distâncias. Uma você percorrendo a estrada, que normalmente tem curvas, então a distância é mais longa, e a distância aérea entre dois pontos. Olha que legal. Imagina que eu tenho dois pontos no plano, tá? E cada um com as suas coordenadas. Então estou supondo que o ponto A tem XA, YA de coordenadas, o B, XB, YB. E que você queira saber a distância aérea, quer dizer, a menor distância, em linha reta, a distância de A até B, tá bom? Então, como é que a gente faz isso na geometria analítica? Repare, como os eixos são perpendiculares, se eu puxar uma paralela aqui, ó, paralela, esse triangulinho aqui é retângulo, achou? Ok, eu reproduzi ele aqui embaixo, para ficar mais fácil, tá? Esse triângulo é o mesmo que está ali em cima. Observe o seguinte, dadas as coordenadas, então eu conheço, vamos supor que eu conheço XA, YA e XB, YB, eu quero saber qual é a distância. Como é que você vai calcular? Observa, da origem até o XB, mede XB, né? Na régua vai medir exatamente o XB. Da origem até o XA, mede XA. Então esse pedaço aqui do meio é todo esse, que é o XB, menos esse pequenininho, o XA vai sobrar aqui, ó. Então, este cateto desse triângulo retângulo, simples, esse aqui é ângulo reto, lá vai ser, puxei paralela, este cateto mede XB menos XA. Você entendeu? Legal? Ok. Muito bem. E esse outro cateto? Mesma coisa. Analogamente, né? Olha, o Y do B está aqui, o Y do A está aqui. Então, essa distância toda menos essa vai dar o cateto do lado de lá. Então, eu conheço os dois catetos e quero a hipotenusa, que é a distância. Pitágoras, olha que moleza. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Tranquilo? E, logicamente, como eu quero a distância, eu vou extrair a raiz quadrada. Ali eu simplifiquei, vou explicar. Eu extraí a raiz quadrada e dispensei a raiz negativa. Porque se eu quero uma distância, é módulo, é positivo, joga fora a possibilidade negativa. Para a fórmula não ficar tão gigantesca, a diferença entre os valores de x, tá certo? Que vai ser depois elevado ao quadrado, ó, e de y, eu chamei de Δx e Δy, tá certo? Então, na matemática, esse Δx significa a diferença entre dois valores de x, tá? Tanto faz se você fizer xb menos xa ou xa menos xb, porque quando você elevar ao quadrado, o que vai acontecer? Se dava negativo, vai ficar positivo e vice-versa. Tá bom? Vice-versa não. Se der positivo, vai ser positivo ao quadrado. Se der negativo, ao quadrado também vai ficar positivo. Combinado? Muito bem. Tá aqui então a fórmula da distância entre dois pontos, tá? Dada pela geometria analítica. Qual é o barato disso? O que é legal nisso aí? E por que essa ferramenta é tão importante? Tudo vai ser transformado em fórmula algébrica, tá certo? Então, aqueles conceitos da geometria plana continuam valendo, tá? Quando eu desenhar um triângulo no plano, continua sendo um triângulo, a área continua sendo base vezes altura, só que eu passo a fazer as operações com os dados que eu vou ter, que são as coordenadas dos pontos. Você entendeu? Então, olha que exemplo bacana. Eu tenho dois pontos A e B. Te dei as coordenadas dos dois. Primeira coisa, vou te perguntar, em que quadrante está o ponto A? Sem desenhar. No primeiro, porque o x e o y são positivos, né? Então, 2, 3, 2, 3, aliás, é o próprio ponto A aqui, está aqui, certo? E o ponto B? Menos 1, 2, ou seja, o x é menos 1 e o y é 2. Menos 1, 2, ele estaria aqui,
é diferente desse, tá? É outro exercício. Estaria em outra posição. Mas no segundo quadrante o x é negativo, mas o y é positivo. Perfeito? E o exercício pede para você calcular a distância de A até B. Uma técnica seria desenhar o sistema de eixos, marcar os pontos, não é isso? Desenhar o triângulo, não é? E fazer Pitágoras. Porém, se você tem a fórmula decorada, você simplesmente vai colocar esses dados aqui. Então é muito comum na geometria analítica eu não me preocupar com a posição exata dos pontos. Quando eu ler um enunciado, dados dois pontos A e B, eu vou fazer assim, ó, ponto A, 2, 3, ponto B, menos 1, ponto e vírgula 2. Obtenha a distância entre os dois pontos. Ah, eu quero isso aqui. Tá certo? Eu não me preocupei com a posição exata do ponto. Eu só fiz um esboço. Até porque a posição está absolutamente errada, né? Esse ponto estaria no primeiro quadrante, o outro no segundo, quer dizer, está invertida. Não importa, eu vou aplicar a fórmula. Você entendeu? Então, na hora de fazer o ΔX, que é a diferença do x, pode ser o x do A menos o x do B ou o x do B menos o x do A. Tanto faz. A primeira vez eu vou fazer passo a passo, tá bom? Vou calcular o ΔX, que é a diferença entre os valores de x. Então, vou fazer do A menos o do B, tá bom? O x do A é 2, menos... Ops, o x do B é negativo. O que eu faço? Ué, ΔX significa diferença, então é um menos o outro, tá? Esse sinal de menos, vou até botar de outra cor aqui. Ó, esse sinal de menos, eu chamei a atenção, ele é da fórmula, é do ΔX, diferença entre valores de x. Só que o x lá é negativo. Eu tenho dois sinais de menos, entendeu? Então é esse cara menos esse cara. Esse menos vermelho por conta do conceito de ΔX, diferença de x, tá bom? Então ΔX vai ser 2 menos o menos 1. O oposto do menos 1 é mais 1. Então 2 mais 1, 3. Tá bom? E o ΔY? O ΔY, o valor de y do A é 3, menos o valor de y do B é 2, aqui não teve problema de sinal, igual a 1. Certo? E aí eu aplico a fórmula. Olha, a distância do ponto A até o ponto B é igual a raiz quadrada do ΔX ao quadrado, portanto 3 ao quadrado, mais o ΔY ao quadrado, portanto 1 ao quadrado. Certo? Pelo amor de Deus, isso aqui não pode separar. Isso aqui não é raiz de 3 ao quadrado mais raiz de 1 ao quadrado, esse 3 ao quadrado não sai da raiz. Essa propriedade, se é que você pensou nisso, ela vale para multiplicação e aqui os dois termos estão sendo somados, tá bom? Então vou ter que resolver isso aqui. Nós vamos ter aqui raiz de 9, né? 3 ao quadrado é 9, 1 ao quadrado é 1, portanto 9 mais 1, que é igual a raiz de 10, tá certo? Então a distância do ponto A até B é raiz de 10, tranquilo? Raiz de 9 é 3, então isso dá 3, alguma coisa. É usual, pode ser que tenha unidade. Nos exercícios de geometria analítica não aparece a unidade, ele não fala se a distância é centímetro, metro, qualquer que seja. Então a gente costuma colocar, como aqui é uma distância que eu calculei, não é uma coordenada, é a distância, a gente pode botar ali na frente unidades de comprimento, UC. Unidades de comprimento. Então é raiz de 10 com alguma unidade de comprimento, seja lá qual for. E você aprendeu a calcular a distância entre dois pontos. Tá legal? Muita coisa vai acontecer na geometria analítica, tá certo? Determinadas curvas, por exemplo, reta vai ter equação, a circunferência vai ter uma equação, que é o quê? É uma relação entre x e y, que vai representar os pontos que estão na circunferência, elipse, e outras formas, tá? Várias coisas você pode colocar no sistema de eixos, se quiser até a planta de uma casa você pode colocar ali, tá bom? Então vamos avançando aos poucos. Aqui na primeira etapa, o que é importante? Foi apresentado o plano cartesiano, como é que você localiza um ponto e, finalmente, aqui calculamos a distância entre dois pontos. Até a próxima aula e obrigado.